Olá, eu sou a professora Cláudia, espero que vocês estejam bem, em paz, com saúde. Sejam bem-vindos e bem-vindas à aula de História que foi elaborada para o 6º ano do ensino fundamental sobre os povos indígenas do Brasil. Eu leciono na EE Pedro Barros, que faz parte da diretoria de ensino de Miracatu, e para iniciar nossa aula eu trouxe para vocês apreciarem algumas peças do artesanato indígena Guarani-Mibá. O artesanato é uma das representações artístico-culturais desse povo, né? Junto com a sua dança, junto com a sua musicalidade. Essas peças foram confeccionadas pelo povo da aldeia Ambaporã. A aldeia Ambaporã fica localizada na cidade de Miracatu, no estado de São Paulo, na região do Vale do Ribeira. Essa região também foi chamada Vale do Sonho Guarani, em busca da terra sem males. E foi nessa aldeia também que, o ano passado, foi feito um projeto junto da EE Pedro Barros, em que a gente teve a oportunidade de fazer uma visita à aldeia. E lá, os estudantes fizeram uma pesquisa, né, antes, e ao chegar lá eles fizeram uma entrevista com a liderança indígena do local. E eles pediram, ao final dessa entrevista, que ele enviasse uma mensagem para os não indígenas. E o que me chamou a atenção nessa mensagem que ele passou foram dois pontos que são muito importantes também dentro da cultura negra. O primeiro ponto é sobre o respeito aos mais velhos, né? Que quer dizer um respeito a toda a nossa ancestralidade, aos que vieram antes de nós, aos que lutaram, aos que resistiram e que nos deram a oportunidade de ser quem nós somos hoje. E o outro ponto é a respeito da importância de se compartilhar, de dividir com os demais, seja dividir um pensamento, seja dividir um objeto, seja dividir um alimento, ou seja dividir um momento, né? Essa importância de compartilhar, de dividir com o próximo. Então, eu vou iniciar a nossa aula de história de hoje pedindo licença aos meus mais velhos e às minhas mais velhas para compartilhar com vocês um pouquinho do que eu estou aprendendo sobre esses povos. Então, o primeiro objetivo, reconhecer a diversidade étnica e cultural dos povos indígenas do Brasil. E o segundo objetivo, despertar a atitude historiadora. E a habilidade do currículo paulista é a de final 8B, identificar, a partir de documentos visuais e escritos, as principais características das sociedades indígenas da América, em especial seus aportes tecnológicos, culturais e sociais. E eu trouxe para vocês refletirem, pensarem aqui comigo, duas perguntinhas. A primeira, índio é tudo igual? Será que índio é tudo igual? E a segunda pergunta, será que devemos chamá-los de índios? O que vocês acham a respeito? Sim, eles são todos iguais, sempre foram chamados de índios. É isso mesmo, está tudo certo. E para a gente saber qual é a resposta adequada para essas questões, então vamos fazer juntos uma análise do termo índio. Vamos começar lá atrás, no século XVI. Alguns historiadores concordam que quando os espanhóis chegaram ao atual território do continente americano, eles pensaram que tivessem chegado nas Índias, que era o local de destino deles, né, onde eles iam comprar as especiarias. Então, quando eles se depararam com os povos nativos, eles os chamaram de índios, certo? Tem um indígena chamado Cacauerá Jicupé, que escreveu um livro chamado A Terra dos Mil Povos. E lá ele faz uma citação que no início da colonização do atual território brasileiro, esses povos foram chamados de negros da terra, porque eles não eram brancos como os europeus e lembravam os povos africanos. E ele faz uma outra citação também. Isso aconteceu principalmente na região do atual estado de São Paulo. Só que essa denominação variava. Por exemplo, no território da atual Bahia, eles eram chamados de Brasis ou brasilienses, né? Que significa gente
da terra do pau-brasil. Então, de acordo com essas citações, a gente percebe que eles não foram denominados apenas de índios. E esse termo, retornando aqui a esse erro histórico, ele foi se repetindo século após século até chegar aos nossos dias. Então, quando a gente se dirige a esses povos enquanto índio, a gente está repetindo um erro histórico, né? Levando em consideração também de que eles não tiveram apenas essa denominação. O nome que foi dado a esses povos variou de um lugar para o outro. Eu estava assistindo um vídeo do Ayrton Krenak, que ele menciona que um amigo dele fala que índio é um metal. E aí eu fiquei pensando nesse vídeo, falei, um metal? Aí eu fui pesquisar. E quando eu olhei lá na tabela periódica, eu descobri que existe mesmo um elemento químico chamado índio. Mas eu mencionei isso só para a gente descontrair um pouco a nível de curiosidade, tá? Porque o principal fator da gente não chamar esses povos de índio, né? Porque esse termo não é adequado, é devido à generalização. Quando a gente chama esses povos de índio, a gente deixa de considerar a imensa diversidade que existe entre esses povos. Quando a gente fala índio, dá a impressão que eles têm o mesmo jeito de falar, o mesmo jeito de se vestir, as suas moradias são todas iguais, e isso não reflete a realidade, certo? Aí a gente fica pensando, tá, então como que a gente vai chamar? Uma forma mais adequada de se dirigir a esses povos seriam indígenas, né? Porque já mostra que há uma diversidade, que há uma variação aí entre esses povos. Ou então a gente pode chamá-los pelos nomes dos seus grupos, Yanomami, Guarani, Pataxó, Kayapó e aí por diante. Eu sei que muitas vezes esses nomes eles não refletem a autodenominação desses povos, porque algumas vezes eles receberam o nome ou dos colonizadores ou de outros povos que não conheciam a sua língua. Mas já se aproxima a gente demonstrar um conhecimento e um respeito a essa diversidade, ok? E também a gente deve considerar que nós somos construtores da nossa história. Então, além de poder, nós temos o dever de transformá-la. E um bom começo seria a gente, aprendendo a falar sobre esses povos, considerando essa diversidade, considerando essa luta histórica de anos desse povo. Agora nós vamos analisar o censo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse instituto ele faz várias pesquisas, em vários sentidos, para saber qual a população indígena, qual que é a população negra, qual que é a população branca e vários outros tipos de pesquisa em relação à nossa sociedade. A gente vai fazer um recorte, que o nosso tema são os povos indígenas do Brasil, para a gente saber qual é a população, quantas são as etnias, quais são as línguas e quantas são as línguas que esse povo fala. Então, vocês podem observar aí que em 2010, essa população já se aproximava de 900 mil pessoas, divididas aí em 305 etnias, que falam 274 línguas. Mas, a gente está em 2020, mas é que o censo ele acontece a cada 10 anos, Então, ele aconteceu em 2010 e ele estaria acontecendo agora esse ano. Então, os dados mais atualizados que nós temos ainda é do censo de 2010, ok? Agora a gente vai fazer uma observação dessas imagens, Eu trouxe aqui para vocês algumas etnias. Na primeira foto, a gente tem uma mulher e uma criança da etnia Guajajara, que habitam aí o atual estado do Maranhão. A segunda imagem, nós temos um homem da etnia Munduruku, e eles habitam a atual região do Amazonas e do Pará. Na terceira imagem ali, a gente tem uma jovem e um jovem da etnia Terena. Esses povos, eles se espalham aí entre os atuais estados de São Paulo,
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A quarta imagem, um jovem da etnia Chucuru, que habita o atual estado de Pernambuco. Aqui na primeira imagem, 2 jovens da etnia Pataxó, que habitam os atuais estados de Minas Gerais e Bahia. Na imagem do meio aí, nós temos 2 senhores da etnia Kayapó, que habitam os atuais estados do Pará e do Mato Grosso. Na nossa terceira foto, nós temos aí várias pessoas da etnia Bororo ou Bororo, que habitam o atual estado do Mato Grosso. E a gente observando essas fotos, a gente vai ver a grande diversidade que existe aí em relação à aparência física, à cultura desses povos. Agora a gente vai fazer uma análise a partir da língua desses povos. Então, continuando a nossa análise, a gente vai fazê-la agora a partir da língua. A língua é um dos elementos mais importantes da cultura de um povo. Ela é um direito humano fundamental. E o Brasil se encontra entre os 10 países mais multilingües do mundo. Como vocês viram aí na análise que a gente fez do censo, são 274 línguas indígenas, fora as outras línguas que também são faladas. E os linguistas, que são as pessoas que estudam as semelhanças e diferenças entre as línguas, eles dividiram as línguas indígenas em 2 troncos. O primeiro tronco tupi, que tem 10 famílias, e o segundo tronco macro-G, com 9 famílias. Os troncos e as famílias linguísticas, eles servem para a gente identificar essa semelhança, essa diferença entre essas línguas. Para tentar deixar mais fácil aí para a gente entender melhor como funciona essa divisão entre tronco e família linguística, eu vou dar um exemplo para vocês da língua portuguesa. A língua portuguesa, ela pertence ao tronco indo-europeu e à família latina. Então, se a gente pegar um texto ou conversar com alguém que pertence à mesma família latina, a gente vai conseguir ter uma compreensão melhor. Por exemplo, se a gente conversar com espanhol, a gente vai perceber que várias palavras são bem parecidas, então a gente consegue entender. E isso acontece porque pertence, né, essas 2 línguas pertencem à mesma família do tronco indo-europeu. Para facilitar a nossa compreensão a respeito de tronco e família linguística, eu vou dar um exemplo para vocês da língua portuguesa. Ela pertence ao tronco indo-europeu e à família latina. Então, se a gente conversar ou se a gente ler um texto em espanhol, por exemplo, a gente vai conseguir ter uma compreensão, porque as palavras são semelhantes por essas 2 línguas pertencerem à mesma família. Já se a gente pegar um texto ou conversar com uma pessoa que fala a língua russa, vai ser bem mais difícil, porque apesar de pertencer ao mesmo tronco indo-europeu, ele pertence a uma outra família, que é a família eslava. Tá? E dessa forma, os linguistas vão estudando as línguas, suas semelhanças e suas diferenças e vão as agrupando aí em famílias, ok? E como eu disse para vocês no início, que o direito de falar o seu próprio idioma é um direito humano fundamental. Porém, nem sempre os governos respeitaram esses direitos, principalmente os povos indígenas. O direito de falar no seu próprio idioma foi proibido. Se os indígenas falassem a sua língua materna, eles eram reprimidos. Então, alguns povos, com medo da violência, eles deixaram de ensinar aos seus filhos a sua língua materna, né? O que causou um prejuízo, muitas línguas deixaram de existir. Porém, muitos resistiram, né? Como o censo nos mostra, ainda existem 274 línguas indígenas. Continuando as nossas análises, agora a gente vai para a parte das habitações. O formato das aldeias e das casas indígenas, ela vai variar principalmente devido a 3 fatores. O primeiro fator é o clima. O segundo fator são os materiais disponíveis para a construção dessas casas. O terceiro fator é o fator cultural, o jeito de ser, de viver e de ver o mundo de cada povo.
Então, para a gente entender um pouquinho mais nessas diferenças entre as habitações dos povos indígenas, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Um exemplo é dos povos Ialapiti. O formato da aldeia desses povos é circular, com o espaço central, que é a casa dos homens. A casa dos homens é um espaço onde esses homens se reúnem para discutir os assuntos referentes à aldeia, e geralmente as mulheres e as crianças não podem participar. As casas deles ficam, com a entrada sempre voltadas para esse centro. Um outro exemplo são as moradias do povo Carajá. Esse povo não tem uma aldeia permanente, vai variar de acordo com o clima. Se for a estação chuvosa, eles vão construir suas casas no alto dos morros. Se for a estação seca, eles constroem as suas casas nas margens do rio. Tanto na margem do rio como no alto do morro, essas casas ficam em linhas, uma ao lado da outra, com a frente para o rio. Apenas a casa dos homens, que vocês já sabem o que é e como funciona, é que fica mais afastada. Ok? Um outro exemplo que a gente tem também são as habitações dos Chavantes. Os Chavantes são um povo que antigamente eles se deslocavam muito. Então eles tinham uma aldeia base e acampamentos temporários. Esses acampamentos se estendiam por regiões que hoje são grandes cidades do interior do Mato Grosso. Eu tenho aqui a imagem, tem duas fotos. Essa aldeia circular é do povo Yanomami, essa especificamente do Amazonas, que o povo Yanomami, eles habitam outros territórios também. E a segunda imagem ali do povo Cuicuru, que habitam lá o Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. A nossa análise agora vai ser a partir das brincadeiras. Os povos indígenas são povos que gostam muito de brincar. Tanto que os adultos, eles promovem jogos, onde eles reúnem povos de todo o Brasil e às vezes até de fora do Brasil para esses encontros. E eles têm diversas formas de brincadeira, de peão, de peteca, de perna de pau, de cabo de guerra. E eu trouxe para exemplificar para vocês aqui uma brincadeira que ela tem nome e entendimento diferente a partir da cultura de cada grupo étnico aí. Vocês vão ver que uma mesma brincadeira, ela vai se diferenciar por estar em um outro grupo, ok? Os guaranis chamam a brincadeira de arranca-mandioca. Quando as crianças resolvem que vão brincar de arranca-mandioca, eles se agacham, colocam a mão um no ombro do outro e vão agachados até encontrar uma árvore. Quando eles encontram essa árvore, a primeira pessoa da fila, que é o dono da roça de mandioca, vai se agarrar a esse tronco com bastante força. E as outras crianças vão se agarrar uma nas outras. E eles vão escolher, uma das pessoas para arrancar a mandioca do chão. E aí vale várias estratégias. Pode fazer cócega, pode puxar, pode pedir ajuda. A ideia é arrancar a criança a mandioca. Quem já colheu mandioca sabe que é difícil. Você puxa, faz força e é muito difícil arrancar a mandioca. E a mandioca é um alimento que também faz parte aí, da cultura indígena, junto com o milho e tal. Então, é uma realidade bem próxima deles, por isso eles chamam de arranca-mandioca. Já o povo Chavante chama essa mesma brincadeira de tatu. Acontece da mesma forma, A pessoa se agarra lá, uma outra, e aí vem o caçador e tenta puxar o tatu. E quem já caçou tatu, eu nunca cacei tatu, dizem que quando ele crava suas unhas na terra, pode puxar, fazer a força que for, que ele não solta, puxa pelo rabo e não consegue arrancar. Por isso, os povos chavantes, que são povos aí caçadores, o tatu faz parte da sua alimentação, então está bem próximo à realidade dessas crianças, por isso eles chamam de tatu. Só que entre os chavantes não vale fazer cócega, não vale pedir ajuda. Porque o povo chavante, eles valorizam muito a força, eles valorizam muito o fato da pessoa ter coragem. Então, não vale cócega, não vale pedir ajuda, não. Tem que ser ali na força mesmo.
Entenderam? Então, eu trouxe esse exemplo para mostrar para vocês, né, que a brincadeira também vai variar aí de acordo com a etnia. Eu trouxe uma pergunta aí para a gente refletir. Qual é a principal semelhança entre os povos indígenas? Até agora a gente estava falando das diferenças entre os grupos, né? Mas existe um fator que é comum a todos esses povos. Qual será esse fator? Qual será essa semelhança? Vou passar o slide e a gente vai analisar e descobrir qual é essa semelhança. É a terra. É a terra enquanto território. Porque para o povo indígena, a terra é vida. O território é o ponto central da cultura indígena. Não só da cultura indígena, tá? Do povo quilombola, de outros povos indígenas fora do Brasil também. Sem terra, não tem alimento, não tem plantação. Sem colher o alimento, não tem festa, não tem ritual, aí vai se esvaziando a tradição. Porque é da terra que o povo tira seu alimento, as plantas para fazer os seus remédios, é da terra que eles vão tirar a madeira para construir suas casas, suas embarcações. E, além disso, os povos eles têm uma ligação ancestral com os seus territórios. O mito da origem da humanidade é um mito seguido por alguns povos indígenas em que eles acreditam que nós saímos do centro da Terra. Por isso a Terra tem uma importância muito grande, além de ser o território onde os seus ancestrais habitaram. E é por isso também que a demarcação do território indígena é muito importante, para garantir a sobrevivência cultural desses povos. Como eu disse, é de lá que eles tiram o necessário para a sua vida, ok? E quando o indígena deixa de ter essa terra, acontece a morte desse povo pela falta da terra, que é chamado de terricídio. A sua cultura fica destruída, né? Não há mais cultura indígena, que é chamado de etnocídio, que é a morte cultural de um povo. Eu trouxe para vocês uma atividade que vocês vão realizar e vão entregar para os professores, para as professoras de história de vocês. São 2 pesquisas. A primeira, pesquisar as palavras de origem indígena que foram incorporadas ao vocabulário da língua portuguesa. Vocês vão se surpreender com essa pesquisa. Tem uma infinidade de palavras que a gente fala naturalmente no nosso cotidiano, que a gente não tem nem ideia que se originou aí das línguas indígenas. Nome de cidades, nomes de aves, nomes de peixes. Talvez vocês encontrem até o nome de vocês aí dentro dessa listagem. E a outra pesquisa é sobre os hábitos indígenas que foram adotados pela sociedade brasileira. Vocês também vão descobrir aí vários hábitos que a gente tem e que foi uma herança desses povos. Tem um costume um hábito que a gente faz todo dia. Tem gente que faz várias vezes ao dia. Tem gente que não gosta muito, faz de vez em quando. Pesquisem que vocês vão descobrir que hábito é esse. E vão se surpreender de saber que alguns povos aprenderam com os povos indígenas esse hábito. E para finalizar a nossa aula de história de hoje sobre os povos indígenas do Brasil, eu quero que vocês façam uma observação junto comigo. A sociedade tem negado aos povos indígenas o direito às transformações sociais pelas quais todos os povos passam. Se vocês pegarem um texto antigo, do século XVI, XVII, compararem com um texto atual, vocês vão perceber que houveram várias mudanças no jeito de se escrever. Se vocês fizerem uma pesquisa a respeito da forma de se vestir e pegarem lá séculos passados, compararem com o início do século XX e comparar com a atualidade, vocês vão perceber também que até a forma de se vestir mudou. Então, as transformações são processos naturais que as sociedades acabam passando, e os povos indígenas também. Mas a gente costuma ouvir comentários do tipo, mas hoje não tem mais indígena,
Hoje em dia eles usam roupa, eles têm carro, têm até celular. Então eu vou fazer uma brincadeira agora com vocês. E se vocês fossem convidados a passar uma semana numa aldeia indígena e durante esse período vocês fossem participar do cotidiano deles, comer o mesmo alimento que eles, aprender algumas palavras, participar das brincadeiras, das danças, dos rituais, assistir uma aula dentro da escola indígena. Quando vocês voltarem de lá, vocês vão ter se tornado indígenas? Não, lógico que não, né? E, ao contrário, também não, gente. Há 520 anos, esses povos são perseguidos, são explorados, são expulsos de suas terras, tiveram o direito a falar sua língua proibidos e não deixaram de ser indígenas. Então, essa é uma preocupação que a gente não precisa ter. Não é o fato de usar um automóvel, de ter um celular ou de comprar parte do seu alimento no mercado que vai fazer com que eles deixem de ser indígenas, ok? Então, a gente chegou ao final da nossa aula de história sobre os povos indígenas do Brasil, que foi direcionada aí ao 6º ano do ensino fundamental. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Um abraço em cada um. Tchau.